Galera, antes de mais nada, quem é Newton? Newton é inglês, século XVII, e deve ter sido um dos cientistas mais brilhantes que existiu até hoje, beleza? Ele pegou uma ciência que estava cheia de teoriazinhas, tal, como se fosse um bocado de retalhos, juntou e montou uma teoria que tentava explicar tudo o que acontecia na Terra e fora da Terra. Ó, as ideias de Newton foram importantes pra caramba, né? Talvez ele seja o grande responsável por tudo de tecnologia que a gente tem na nossa casa. Porque será que ele descobriu isso tudo? Não descobriu. Mas principalmente a partir de Newton, o homem começa a acreditar mais na ciência do que nas crendices populares que existiam, né? Newton é responsável por criar uma nova religião chamada ciência. É ou não é? Sim? Galera, hoje em dia, pensa bem com o Zeca aqui, pensa bem, né? Hoje em dia, a quem que a gente pede ajuda quando o planeta tem um bocado de problemas? Certo? Não estou falando que sou contra qualquer religião, não é isso, né? Estou falando de coisas que você ouve em jornal, televisão, governo comentando. A quem que eles pedem ajuda? Algum tipo de Deus? Ou a ciência? Boa. Eles pedem ajuda à ciência. Zeca, tu acha que está certo ou errado? A gente não está aqui para avaliar isso, né? Eu estou aqui para dizer que Newton faz nascer uma crença enorme num negócio chamado ciência. Por que, Zeca? Newton escreve um livro que tinha 4 leis na época, né? Chamado Principia. As 3 leis que a gente vai ver hoje, e mais uma 4ª lei que é chamada de Lei da Gravitação Universal. Beleza? Ou Lei da Gravitação apenas. Cara, essas leis explicavam tão bem o que acontecia na Terra e fora da Terra, que teve gente que a partir de Newton começou a acreditar que a ciência poderia resolver tudo. Tudo poderia ser visto e previsto pela ciência. A ciência poderia pegar qualquer coisa na natureza, estudar, montar uma equação para prever o que aconteceria e dominar o que existia na natureza. Certo? Teve gente tão pirada que acreditou que um dia ia existir a equação da vida. Como é que é isso, Zeca? Que existia uma equação. Quando a gente nasce, essa equação se formaria, a gente colocaria ela em algo tipo, na época eles não conheciam, né, mas algo tipo um computador, colocaria os dados iniciais nessa equação e pronto. Tudo que a gente faria durante a vida estaria determinado por essa equação. Teve gente que acreditou que a gente não poderia escolher o que a gente quer fazer. Tudo já estava previsto na hora que a gente nascia, como se fosse o destino, sabe? E que a ciência um dia conseguiria desvendar como é que funcionaria essa equação. Será que o pessoal ainda pensa assim? Não por causa do negócio chamado de mecânica quântica, mas um dia a gente vai conversar sobre ela, tá? Depois da mecânica quântica, o homem começou a ver que mesmo a sua ciência era limitada, que a natureza tinha alguns macetezinhos que tornavam impossível o homem descobrir tudo o que aconteceria com ela, certo? A natureza tinha algumas imprecisões que impediam totalmente do homem descobrir com 100% o que aconteceria daqui a 1 minuto ou 2 minutos sem eu. Mas deixa aí para lá, vamos voltar a Newton. Então Newton foi um cara importante pra caramba. Ele faz nascer uma nova ideia sobre ciência. Tudo bem que as ideias dele, é claro, né, foram inspiradas em outras pessoas que já existiam antes. Tinha um bocado de cientista falando algumas coisas parecidas com o que Newton junta e monta no seu livro. Um cara importante que a gente tem que conversar é um cara chamado Galileu. Eu gosto desse cara aqui. Esse cara é bacana. Beleza? Galileu. Galileu é italiano, certo? Por coincidência, ele morre no mesmo ano que nasce Newton. Tá? E ele é um dos responsáveis, não por fazer uma nova teoria que explicasse tudo, mas por quebrar a teoria que existia até então. Até então, a teoria que predominava é a teoria de um cara chamado Aristóteles. Até a gente já deu uma faladinha sobre ele, né? Aristóteles, olha só, ele é do século IV a.C. Século IV a.C. E a teoria dele, né, tinha como fundamento o planeta Terra no centro do universo. Terra,
era o centro, ficava em repouso, vou botar aqui, velocidade da Terra 0, e tudo girava ao redor da Terra. Tudo. Inclusive o Sol, estrelas, Lua, tudo girava ao redor da Terra. E a Terra paradona, na dela, quieta. Lembra que para Aristóteles, na Terra tudo era formado de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Os elementos mais pesados ficavam embaixo e os mais leves em cima. Com isso ele conseguiu explicar por que uma pedra caía. Porque a pedra seria feita basicamente de terra. Como ela é mais pesada, a tendência dela é fazer o quê? Para descer. Como é que a chama de uma vela apontava para cima? A chama de uma vela é feita principalmente de fogo. Fogo é uma substância mais leve, então ele sobe. Aristóteles tinha o que ele chamava de movimentos naturais. Ele falava que o céu era o lugar das coisas puras e perfeitas. No céu existia um outro elemento chamado éter. Tudo no céu era feito de um único elemento chamado éter. Ele preenchia tudo o que existia no espaço. Tudo. E o céu não tinha imperfeição. A lua era perfeita, o sol era perfeito, os planetas eram perfeitos, e todos eles necessariamente giravam ao redor da Terra. Aquela vez passou muito tempo, né? E no século XVI, XVII, houve uma discussão sobre isso daqui, Quem seria o centro do universo? Ok? Depois a gente vai dar até uma conversada sobre os modelos que apareceram. Modelo geocêntrico, heliocêntrico. Mas existe uma discussão forte, se a Terra é o centro do universo ou não. Ou, na verdade, uma discussão forte sobre o fato da Terra estar parada ou não. Galileu fez um bocado de observações, que na verdade mudou um pouquinho a ideia do homem sobre o espaço. Primeiro, ele construiu um telescópio, uma luneta astronômica, na verdade, mais potente, e apontou para o céu. E com essa luneta, ele conseguiu ver as luas de Júpiter. Quer dizer que nem tudo girava ao redor de quem? Da Terra. Ele conseguiu ver que na Lua existiam buracos, montanhas, crateras. Então a Lua não era perfeitinha, lisinha, como Aristóteles queria. E mesmo o Sol, que era a coisa mais sagrada que existia no universo, mesmo o Sol tinha manchas. Beleza? Então ele conseguiu provar que pelo menos parte da teoria de Aristóteles estava errada. Na época ele defendia que o centro do universo era o Sol. E a Terra girava ao redor do Sol. Só que existia um probleminha que ele tinha que resolver. O probleminha que não tinha nem a ver com as observações dele. O problema é simples. O plano de Galileu era o seguinte. Se ele conseguisse resolver esse problema, ele pelo menos permitiria que a Terra andasse ao redor do Sol. Se ele não conseguisse, ele tinha que acreditar que a Terra era o centro e estava parada. Qual é o problema, Zeca? Na época, Aristóteles dizia que tinha 2 tipos de movimento. O natural, que é a pedra cair, e o forçado, que é a pedra subir, a pedra ir para frente. Para tudo isso seria necessário uma força. O único movimento que era natural era a pedra cair, ou a água cair, ou o fogo subir. Mas qualquer outro movimento necessariamente precisava de uma força. Pedra subir tinha que fazer força. Pedra ir para a direita tinha que fazer força. Então, quando os caras começavam a falar que a Terra girava, surgiu um probleminha aqui. Galera, primeiro, se a Terra gira ao redor do seu centro, vocês acham que ela gira rápido ou devagar? E aí? Rápido, né? Até porque penso, todo dia, você sentado aí na sua casa, agora, aí no seu computador, tal, vendo essa aulinha da boa, bracinho cruzado, cruza o braço, anota aí, ali na boa, tal, você está viajando. Zé? Viajando. Ela está girando junto com a Terra, e acredite, depois de 24 horas, você vai ter dado um passeio em que você dá a volta ao redor da Terra. De graça. É ou não é? Sentado na sua poltrona, ou na sua cadeira, ou na sua cama, você dá uma volta ao redor do planeta inteirinho em um dia. Galera, para dar uma volta ao redor do planeta inteirinho em um dia, você acha que você anda rápido ou devagar? Rápido, né? A galera que mora no Equador, ele dá uma volta maior. Mais tarde a gente vai ver isso. Eles têm velocidade maior do que a do som. Eles giram mais ou menos a uns 1.500 km por hora.
A cada segundo, eles andam quase meio quilômetro, uns 400 e poucos metros. Beleza? Então gira rápido, rápido. Ninguém gira devagarzinho ao redor da Terra. Zeca, mas eu não estou nem sentindo. Esse é o esquema da aula de hoje. Beleza? Por que que tu não está sentindo? E essa era a pergunta que os caras faziam para quem dizia que a Terra andava. Como é que a Terra anda e eu não sinto? Como é que eu não consigo perceber o movimento da Terra? Ó, o que que a galera dizia? Os caras falavam o seguinte: tudo bem, ó, seus doentes, ó, seus loucos, vocês estão falando que a Terra gira, então a gente tem que girar junto com ela. Os caras falavam: não, óbvio, sim. Né? Se o cara tiver, ó, aqui é a superfície da Terra e tal, se o cara tiver aqui em cima, ó, o cara tem que girar junto com a Terra. Certo? E os caras falaram assim: ó, mas vocês sabem que girar, ir para o lado, não é um movimento natural. Se não é um movimento natural, teria que ser um movimento forçado. Quer dizer, ó, alguém teria que empurrar a gente para que a gente gire ao redor da Terra. Será que o professor falou, não desliga agora, hein? Vê até o final, porque senão vai achar que eu falei coisa errada. Falei nada errado não, presta atenção. Teria que alguém empurrar a gente para que a gente girasse junto com a Terra. Porque os caras falaram: tudo bem, vocês querem dizer que a Terra anda? Então só me fala o seguinte: quem é que empurra a gente para que a gente gire junto com a Terra? Então os caras pensaram: tudo bem, é o ar. Tá? A gente gira, o ar gira junto e carrega todo mundo junto com ele. Fala: é. Tão louco, é? Galera, se o ar carregasse todo junto com ele, quando desse um ventão 80 km por hora, a galera, tudo 80 km por hora. O ar consegue carregar tudo junto com ele? Claro que não, né? Os caras falaram: tudo bem. É o atrito com o chão. Tem atrito com o chão, né? A gente está grudado no chão, a Terra gira, e por causa do atrito com o chão, atrito é que não deixa escorregar, lembra? Por causa do atrito com o chão, a gente vai junto com a Terra. Os caras falaram: é. E se o cara pulasse, então? Se o cara pulasse, não teria mais atrito com o chão. A Terra teria que passar embaixo e o cara cair para o lado. Imagina, né? O cara dava um pulinho de 1 segundo, caía meio quilômetro para o lado. Viajava só, o cara ficava pulando, e a Terra passava embaixo. É ou não é? Imagina viajar de helicóptero, que fácil, o cara subia, a Terra passava embaixo e o cara descia. Passarinho. Passarinho, para voar, não precisava bater asa, era só subir. A Terra passava embaixo e ele descia. Claro que se o passarinho quisesse ir para um lugar da frente da Terra, né, a Terra está girando assim, se ele quisesse chegar aqui, nunca. Porque ele nunca ia conseguir voar mais rápido do que a Terra. O único jeito era ele subir, esperar a Terra dar a volta toda e depois descer onde ele queria. Beleza? Isso acontece? Não acontece, né? Se isso não acontece, os caras falaram: viu? Ó, se isso não acontece é porque a Terra não anda, é porque ela está parada. O cara falou assim: não é bem assim. Quer ver? Ó? Vamos imaginar, Galileu falando, né? Vamos imaginar uma situação. Já que vocês estão dizendo que é assim, ó, vamos imaginar uma situação. Imagina a gente, ó, dentro de um barco, águas tranquilas, beleza? E o barquinho andando em linha reta com velocidade constante. Já andaram de avião? Beleza. Pensa no avião que é melhor. Você dentro de um avião, o avião voando, não está nem aterrissando, nem decolando, já está no meio da viagem, andando em linha reta com velocidade constante. Mais ou menos ali, ó, seus 800 km por hora. Zeca nunca andei de avião. Pensa no ônibus, vai de ônibus mesmo. Linha reta, velocidade constante, dá na mesma. Mas avião é legal porque vai mais rápido, né? Imagina, ó, se dentro do avião acontecesse o que eles queriam que acontecesse com a Terra andando. Beleza? Imagina um avião a 900 km por hora. Então o cara ir para a parte de trás do avião, fácil, ia o corredor pular, o avião passava, o cara grudava no fundo do avião. Sabe tipo desenho que fica a marca do cara no fundo do avião? Isso, beleza? O cara grudava no fundo do avião. Imagina tomar refrigerante, hein? O cara pegava, virava o copo, o avião ia, o líquido ficava agarrava o refrigerante, descia refrigerante com ela abaixo, 900 km por hora. Imagina o cara resolve tacar uma moedinha para cima. Taca uma moedinha para cima, o avião vai, a moedinha fica... Mata 5 atrás dele, uma moedada a 900 km por hora. Galera, dentro do avião essas coisas acontecem? Se o cara pular num corredor, o avião vai e o cara fica? Não, né?
Se o cara resolver tomar refrigerante dentro do avião, o cara vira o copo, o avião vai na cara do cara? Não. Taca a moedinha pra cima, dentro do avião, o avião voando. Moedinha cai onde? Na mão. É mesmo, Zeca? Tenta. Próxima viagem de avião, pega a moedinha e fala. Vai cair sempre na tua mão. Certo? Zeca, até parece que o avião está parado. Isso. Tudo que acontece dentro do avião, quando ele está voando, ó, acontece exatamente do mesmo jeito, como se ele tivesse parado. É mesmo, Zeca? Acredite. Se não voo de avião, ó, no dia que voar, preste atenção. Tem uma hora que a gente olha para fora, vê aquele azulão e fala assim, ó, tô voando ou tô parado? O cara nem sabe dizer, ó, se ele tem ou não tem velocidade. Beleza? Ele não consegue perceber se está andando ou não. Porque tudo dentro do avião acontece como se ele estivesse em repouso, paradão. Beleza? Ele não consegue perceber a velocidade que tem. Certo? Tanto é que quando os caras fazem filme com avião, vocês acham que eles filmam a cena dentro do avião, com o avião voando ou parado? Óbvio que é parado, né? Ah, é, Zé. Parado. Será que me enganaram então? Me enganaram. Os caras vão gastar uma grana filmando dentro do avião em movimento se tudo acontece do mesmo jeito como ele está parado. Será que eu quero experimentar isso hoje? Quando for de ônibus, pro colégio ou de carro, vai andando jogando um papelzinho para cima, uma borrachinha para cima. Vai cair sempre na tua mão. Toma refrigerante. Só não faz isso quando teu pai acelerar ou frear. A velocidade tem que permanecer constante. E Galileu foi um cara que se ligou disso. Galileu falou, viu? Tudo que acontece, só que não tinha avião na época dele, né? Tudo que acontece no barco, quando ele está andando com velocidade constante, acontece do mesmo jeito, como se ele estivesse em repouso. Claro, se isso vale para o avião, vale para o barco, vale para o carro, Galileu falou, vale para a Terra também. Então o que vocês estão falando é besteira. Né? Não vocês aí. O que a galera que defendia a Terra parada estava falando. Ele falava assim, ó, vocês estão dizendo que se a Terra andasse, tudo isso tem que acontecer? Não tinha, não. Se a Terra andasse, a gente sentiria, ó, como se a Terra estivesse em repouso. A gente não ia saber, não ia sentir a menor diferença. Tudo que acontecesse com a Terra em repouso aconteceria exatamente do mesmo jeito quando ela está em movimento. E disse mais, ele falou assim, ó, e outra coisa, para estar em repouso, para estar parado, tem que ficar alguém empurrando? Não, né? Então, para estar em movimento, se acontece exatamente tudo do mesmo jeito como se eu estivesse em repouso, não precisa ninguém estar empurrando. Essa força aqui que os caras estavam perguntando, ó, quem que faz? Galileu falou, ninguém. Porque ela não existe e não é necessária. Galileu inventou um negócio que ele chamou de inércia. Ele falou o seguinte, ó, a gente acompanha o movimento da Terra simplesmente porque no início a gente já estava andando. E Galileu falou, todo corpo que está andando, a tendência dele é continuar andando. E isso Newton veio a chamar de primeira lei, a chamada lei da inércia. Zeca, por que não é lei de Galileu? Galileu, na verdade, deu uma errada, de leve. Tem gente que acha que foi até por querer. Se foi ou não foi, né? A gente não vai saber o certo. Galileu falou o seguinte, a tendência de todo o corpo é se manter com velocidade constante em trajetória circular. Porque ele não sabia, ó, por que a gente não é lançado para fora da Terra. Como assim? Imagina, o cara pega uma pedra, amarra um cordão, põe uma formiguinha em cima da pedra e começa a girar a pedra. O que acontece com a formiguinha? Pop! É ou não é? Por que a formiga é lançada? E a gente não? A gente sabe, né? Por causa de um treco chamado gravidade que nos prende à superfície da Terra. Mas Galileu não conhecia o conceito de gravidade, então ele não sabia explicar isso. Beleza? Então olha só, né? Como é que Galileu explica o fato da gente não ser lançado? Ele inventa uma inércia circular. Ele fala que todo corpo que está girando, a tendência dele é continuar girando. É mentira, Zeca? Claro que é, olha a formiguinha. A formiguinha estava girando, continua girando, não, ela sai em linha reta. Até a pedra, se arrebentar o cordão, ela continua girando. Não, ela sai em linha reta. A tendência de todo o corpo, ó, isso Galileu acertou, é manter o seu movimento. Se está andando, continuar andando. Mas em trajetória retilínea. Sabe por que falasse que ele errou por querer? Porque tem gente que diz o seguinte, ó, Galileu já sabia que a tendência era em linha reta, mas se ele falasse isso, ele ia continuar com problema.
de não conseguir justificar a gente girando ao redor da Terra. Então ele usou isso de malandragem. Tipo assim, ó, pá, eu vou ter que dar uma mexida aqui para a galera acreditar que a Terra não é o centro, que a Terra se move. Então o Galileu pulou essa. Ele até falou, ó, não estou vendo a Lua não? A Lua não está sempre girando, então a tendência é fazer o quê? Ficar sempre girando em trajetória circular. Tudo bem? Então o Galileu, na verdade, né, é que começa a formular primeiro um negócio chamado de primeira lei de Newton, que é o que a gente vai falar agora, a lei da inércia.